Você muito provavelmente está estudando errado para o trabalho de parto ou se planejando para estudar sem o conceito correto, que é o que deve guiar a sua preparação e a do seu marido. Durante a gestação é muito comum o casal se sentir perdido por onde que eles começam a estudar com o tanto de informação que nós temos. Inclusive, se essa é uma dúvida tua, nós já temos uma aula sobre isso aqui no canal. Mas o que eu quero te explicar hoje é o conceito que vai fazer com que você consiga estudar verdadeiramente para o trabalho de parto da maneira correta, daquela maneira que vai fazer com que você não só compreenda o que vai acontecer com o seu corpo, mas que seja uma mulher cada vez mais pronta para tomar boas decisões no dia do trabalho de parto. Seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil. Eu sou a Laís Helena, doula e educadora perinatal, especialista em partos e recém-nascidos e fundadora da Prep to Birth, a primeira mentoria de preparação para parto que guia casais do mundo inteiro a viverem o surreal no dia do parto e não apenas sobreviverem a ele. O erro mais comum que grande parte das gestantes cometem é querer absorver muitas informações sobre todas as coisas, sem trabalhar o conceito mais importante, que é a base do conteúdo de hoje, que é o conceito da maturidade do conhecimento, o amadurecimento das informações. Pensa comigo, quando você tem que entender sobre algo muito complexo, você não precisa desmembrar todo aquele assunto em etapas. Não dá para aprender sobre algo muito importante em um dia. Ninguém se forma em um dia, ninguém faz um curso profissionalizante em um dia ou em poucas horas, pelo menos não deveria. O objetivo sempre é, quando nós vamos aprender algo muito denso, a gente conseguir desmembrar aquela informação e ter tempo parcelado para aprender e desenvolver aquela informação. Qual que é o problema da nossa geração hoje? Todo mundo quer algo mais prático, mais rápido e quer ter o máximo de conhecimento, adquirir o máximo de conhecimento em um pequeno espaço de tempo. E esse é o maior erro que pode sabotar a tua preparação e a do teu marido para o trabalho de parto. Quando nós estamos falando em parto, a gente está falando sobre um contexto muito mais amplo, né? Inclusive, eu acabei de gravar um conteúdo para o TikTok, onde uma mulher estava falando que as mulheres sabem parir desde o início dos tempos. Desde sempre a gente sabe parir. Por que a gente precisa investir em preparo? Sendo que é algo natural que a gente sabe. E é verdade, é algo natural e que a gente sabe. Mas o contexto em que nós estamos inseridos hoje, onde a gente vai para o hospital, onde a gente tem pré-natal, onde a gente tem tomada de decisão, onde pessoas decidem coisas por nós, onde nós temos intervenções que podem ser sugeridas, tanto intervenções no meio do processo intraparto, quanto intervenções de indução antes do parto, quanto intervenções cirúrgicas, existe um contexto muito maior que o nosso corpo naturalmente não foi preparado para lidar e que as mulheres há décadas atrás não precisavam se preocupar. Não existe um contexto muito mais amplo. E quando a gente olha para isso tudo e a gente fala, nossa, eu quero me preparar para viver uma experiência de parto surreal. Laís, eu quero muito que o dia do nascimento do meu filho seja um dia que eu lembro com carinho, mesmo que as coisas não saiam como eu planejei. Eu sei que os partos são imprevisíveis e que coisas podem fugir do meu planejamento e do meu esperado. Mas como que eu faço para esse dia ser muito especial para mim e para o meu marido? Quando a gente olha por essa perspectiva, a gente entende que a gente tem que pegar o contexto parto, que é abrangente, e desmembrar ele dentro de várias camadas que vão trazendo para a gente um conhecimento que precisa, anota isso, precisa vir parcelado durante a tua gestação. Você precisa aprender sobre o conceito básico do parto no início da tua gestação. Depois de algumas semanas, você precisa transitar entre quais são as possíveis intervenções, entender o que foi criado para resolver em cada momento, para depois de outras semanas e esse tempo de amadurecimento dessa informação é importante para você ir trabalhando isso na sua cabeça, para você ir vendo um relato, escutando algo de alguém e você falar, mas eu aprendi sobre isso, acho que não é bem assim. Vai dando tempo para aquele conhecimento amadurecer, até que você tenha uma base sólida para de verdade conseguir entender com mais profundidade sobre as partes mais complexas que envolvem o parto, sobre a intervenção, sobre a tomada de decisão no hospital, sobre a intercorrência. Então você percebe que existe um conceito muito amplo aqui dentro da minha metodologia Maternal Mind, que é a metodologia de preparação tanto dentro da Prep to Birth quanto do curso gravado Parto Sem Crise. O objetivo é que esse casal sempre passe pelos 4 pontos na minha metodologia, que se você consome as minhas aulas aqui no YouTube, você já me viu falar em algum momento. E eu vou relembrar elas para você, para que você possa entender quais são as 4 áreas fundamentais que você não pode deixar de trabalhar dentro desse preparo sólido na tua preparação para parto. A primeira delas é
a área do preparo emocional e mental, onde aqui eu trabalho a neuroreprogramação para lidar com a dor no trabalho de parto, e você vai desenvolver aí o teu contexto emocional. Dentro do contexto emocional, existem muitas vertentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou fazer o preparo emocional com uma gestante, eu começo pelo mapeamento de crenças. Entender o que o trabalho de parto é para essa mulher, o que ela já passou ouvindo sobre parto ao longo da gestação, quais são os medos, os receios, dos mais bobos até os mais complexos que ela tem, para depois a gente começar um trabalho de conhecimento técnico, de entender sobre aqueles medos com base em evidência científica, de dar nome aos bois, né? De colocar os pininhos nos is daquelas informações fragmentadas que ela tem, para depois começar a prática de trabalhar a neuroreprogramação da percepção de dor mesmo, com os treinos de respiração, com gelo, simulando contração. Entende que é um passo a passo desmembrado? Não dá para fazer tudo de uma vez? Não dá para entender o conceito todo de uma vez? Não dá para fazer o preparo todo de uma vez? A mesma coisa quando a gente vai falar de fisiologia. Então, por exemplo, o primeiro pilar da metodologia do Maternal Mind, da Prep to Birth, é o preparo mental e emocional. Depois a gente parte para um preparo físico consciente, que é onde essa mulher vai primeiro entender como o bebê nasce no corpo dela. Como que o bebê nasce, qual é a posição que o bebê sai, que posição que o bebê tá, como é que o bebê encaixa na pelve, o que você pode fazer para ajudar o bebê a encaixar melhor, o que você pode fazer para ajudar o bebê a rotacionar melhor, o que você pode fazer para ajudar o bebê em cada fase do trabalho de parto. É isso aqui que está acontecendo com o bebê, é isso aqui que está acontecendo com o teu corpo, e é esse tipo de movimento e de exercício que a gente pode fazer em cada fase. Isso é um preparo consciente, que também é desmembrado em processos. Nosso terceiro pilar, preparo do acompanhante. Ensinar para esse homem desde como o bebê nasce até a clareza para tomar decisões, desmistificar mitos, crenças, coisas que ele acredita sobre parto, antes de ensinar para ele como se posicionar na sala de parto, porque a maneira como eu me posiciono, ela tem influência das minhas crenças. Então, se eu ensino para o marido que eu não quero, mas eu não trabalhei a cabeça do marido, não vai adiantar nada, porque na hora ele não vai conseguir tomar essa decisão. Na hora ele pode ser levado a decidir algo que ele já sabia que você não queria. E por fim, a gente traz a clareza do cenário obstétrico. Depois que eu entendo como o bebê nasce, eu consigo entender quais intervenções foram criadas para resolver quais problemas dentro da sala de parto, e fica muito fácil quando eu tenho esse tempo de distanciamento entre uma informação e outra. Então, por exemplo, aqui na PrEP eles aprendem como o bebê nasce, iniciam o processo de aprender como o bebê nasce lá na semana 13. Mas a tomada de decisão consciente, violência obstétrica, só vem lá na semana 18 e 19. Então, a gente tem uma média de 6 semanas entre uma informação e outra para que o casal amadureça aquela informação na cabeça. E aí, depois, lá na semana 23, a gente fala sobre isso de novo numa camada mais profunda. Então, a gente pega a superficialidade da maioria dos preparos hoje e a gente vai adentrando em camadas. E é isso que você precisa fazer. Quando você for se preparar para estudar para o trabalho de parto, não se preocupe em absorver todas as informações de uma vez. Faça uma lista muito clara, eu estou passando para você aqui o passo a passo do que você precisa fazer. Faça uma lista muito clara do que você entende que você precisa aprender e desmembre isso em etapas, do mais fácil, mais simples, para o mais difícil, para que você vá transitando entre essas informações. Aqui a gente desmembra elas, o preparo na Prep to Birth por semana de gestação, iniciando antes da 12 e indo até a 37 de conteúdo prático e técnico. Então, assim, você vai desmembrar os assuntos que você precisa aprender, entre os tópicos mais superficiais até os mais profundos, e dá tempo entre essas informações, para que elas amadureçam. O que eu gosto de fazer e o que eu guio as minhas gestantes aqui dentro, a maneira como eu ensino as minhas gestantes. Ao longo do preparo, a gente transita entre os 4 pilares. Então, uma semana eu vou estudar mental, outra semana eu estudo físico, outra semana eu trago acompanhante, outra semana eu estudo técnico, cenário obstétrico, volto pro mental, vou pro físico, vou pro acompanhante. Então, eu vou transitando entre esses assuntos ao longo da gestação. Quando você se baseia por um preparo prático e rápido que dá para você tudo que você precisa saber de uma vez, você não tem tempo para amadurecer essas informações, muito menos para trazer simulações de como isso se encaixa na realidade do parto. Esse é o grande erro que a maioria dos casais cometem e que eu não quero que você que esteja assistindo esse vídeo vai cometer. Só o fato de você saber que o preparo ele precisa ser parcelado, isso já é muito importante. Olha só e entenda o porquê. Vamos para o meio, o núcleo da nossa aula é esse aqui. Dentro da nossa cabeça, você já deve ter me visto explicar sobre esse contexto se você já olhou outras aulas aqui, existem várias pastas sobre determinados assuntos. Dentro dessas pastas ficam armazenadas de maneira consciente aquilo que eu lembro e de maneira inconsciente aquilo que eu não lembro, que foi dito, que foi visto, que foi ouvido.
todas as informações que eu tenho sobre um determinado assunto. Então, lá dentro da minha pasta tem a pastinha da amamentação. Lá na pastinha da amamentação tem a informação positiva da blogueira que eu vi, que conseguiu amamentar super bem, que não teve fissura. Tem a doula que eu assisto dizendo que a amamentação não tem que sangrar e não tem que doer, que estão ali no campo do consciente. Mas lá dentro do inconsciente, eu lembro que o meu cérebro lembra que quando eu tinha 8, 9 anos, eu fui visitar uma tia que estava com o peito sangrando de dor e que ela sentia muita dor. Eu lembro da minha mãe ou de alguém próximo a mim dizendo que a amamentação dói muito, que é muito sofrido para a mulher. Ou eu tenho só histórias positivas de pessoas da minha família, ou eu percebo que dentro da minha pastinha de amamentação ninguém ao meu redor amamentou. Então tem todas as informações que você tem sobre aquele assunto. Quando eu quero me preparar para algo, então aqui trazendo o exemplo da amamentação, eu vou precisar desmembrar tudo que a amamentação tem, todas as informações que a amamentação tem, e pelo menos por 8 semanas eu preciso trazer novas informações sobre a amamentação, baseadas em evidência científica de preferência, senão você vai reprogramar a sua cabeça para algo que não é verídico. Então, eu vou trazer novas informações durante 8 semanas, parceladas, desmembradas, para que o meu corpo consiga absorver aquelas novas informações, amadurecê-las e, de fato, transformar elas em novos padrões de pensamento e de comportamento. A maneira como eu vou pensar na amamentação, a maneira como eu vou lidar com a amamentação, as coisas que eu vou acreditar sobre a amamentação, porque isso influencia no que eu penso e no que eu faço enquanto eu vou amamentar, enquanto eu estou amamentando, enquanto eu estou lidando com os problemas que envolvem a amamentação. Isso é sobre tudo. A maioria dos casais hoje eu percebo, e eu vejo esse movimento muito dentro da internet, que é um movimento muito contrário do que eu prego para as minhas gestantes, que é o de aprenda. Eu vi um anúncio esses dias que era assim: curso prático de parto no final de semana. Um sábado inteiro, um sábado completo. A ideia da proposta do workshop, do curso, era super legal. Um sábado todo, você e seu acompanhante aprendendo tudo o que vocês precisam saber sobre parto. Gestantes até 37 semanas. Tudo que você precisa saber sobre parto está aqui dentro. Em um dia, aprender tudo o que você não aprendeu uma gestação inteira e ter todas as informações para ver uma experiência legal de parto é impossível. Eu vou trazer uma enxurrada de informações muito importantes para aquela família. Eu vou fazer um resumo de coisas muito importantes. Mas quando eles saírem dali, daqui a 2 dias, eles já não lembram metade do que foi dito. Porque o conteúdo, para que ele seja consolidado, ele precisa ser sempre nutrido de novo. Aquela informação, ela sempre precisa estar sendo nutrida, eu sempre preciso estar abastecendo aquela minha nova pastinha com novas ideias, porque quanto mais parcelado é o conhecimento que eu aprendo, mais fixado ele fica dentro da minha cabeça. Então a gente começa a trabalhar um conhecimento muito profundo e muito sólido no início da gestação, esse deveria ser o ideal. Lá por volta de 12 semanas eu iniciei o conteúdo mais denso e eu vou fixar aquela mesma informação aqui dentro da PrEP, por exemplo, falando de fisiologia do nascimento. Semana 12, semana 18, semana 23, semana 26, semana 29, semana 32, semana 34, semana 36, semana 38. Olha quantas parcelas eu tive sobre o mesmo assunto, trabalhado de outras formas, sobre outras perspectivas, com outras informações que eram sobre a mesma coisa, fisiologia do nascimento, mas ali a gente traz problema, o que pode acontecer, o que não pode, solução, intercorrência, intervenção, nananã, processo de parto como um todo, parcelado de diversas formas. A cada uma dessas semanas, o meu corpo ele foi consolidando aquele conhecimento foi sendo amadurecido e eu aprendi ele de verdade e não só decorei. Por que muitos casais hoje que se preparam em cima de algo mais rápido de uma vez, que não estão preocupados em parcelar o conhecimento durante a gestação, por que mesmo tendo informação, mesmo tendo feito um curso, mesmo tendo feito um acompanhamento, mesmo com uma doula, mesmo com uma físio, mesmo com uma enfermeira, eles não conseguem no dia colocar em prática o que eles aprenderam, porque eles não tiveram essa maturação do conhecimento. O conhecimento não veio parcelado numa idade gestacional, e a gente trabalhou ele de novo, e trabalhou ele de novo, e trabalhou ele de novo, e foi fixando isso. Então, tudo que você e o seu marido vão estudar e vão se preparar para o trabalho de parto precisa vir de maneira parcelada. Essas informações, elas precisam ir visitando e adquirindo e ganhando um terreno e um espaço ali dentro do teu cérebro. Saber todas as coisas de uma vez, ter acesso a todas as informações, não fará com que essas informações fiquem fixadas, com que esse conhecimento seja verdadeiramente aprendido por vocês. Então, o maior erro que você não pode cometer e a maneira como você tem que conduzir o seu preparo durante a gestação é de maneira
fracionada. Saiba diferenciar, quando você estiver buscando algo para se preparar para o seu parto, o que é um preparo que me traz todas as informações dentro de um curto período de tempo e o que é um preparo que me fraciona informações importantes e que eu sempre estou tendo acesso àquelas informações, estou sempre sendo acompanhada, mas eu tenho tempo para fixar e aprender aquele conhecimento. Isso traz inúmeros benefícios. Além de fazer com que vocês aprendam de verdade, que esse é o objetivo, né? Aprender. Não só ter informação durante a gestação, mas conseguir tomar boas decisões na sala de parto. Saber tomar boas decisões, sustentar essas decisões quando esse cenário for desafiador, para isso, eu preciso que esse conhecimento tenha sido fixado pelo meu cérebro. Senão, eu não consigo colocar ele em prática na hora que eu mais preciso, que é na hora do parto. Na semana passada, eu recebi uma nova PrEP dentro da Prep to Birth. Ela tá. Não vou lembrar exatamente, mas acho que ela tá ali por volta de 17, 18 semanas de gestação. E aí ela falou, Laís, eu contratei doula no presencial, eu contratei, que é ótimo, excelente, contratei enfermeira, minha equipe de obstetra, eu tenho nutricionista, eu tenho psicóloga, ela tem uma rede maravilhosa, uma equipe multidisciplinar para atendê-la, só que eu já fiz a contratação de todas essas pessoas, e como eu estou com uma idade gestacional baixa, porque na PrEP ela já estava atrasada, mas para a maioria das pessoas, para a maioria desse mercado de preparação para parto, ainda está no começo da gestação, eu ainda não tô aprendendo nada com elas. Elas vão começar a marcar os meus encontros lá depois da semana 30. Eu só começo o acompanhamento com a enfermeira depois da semana 32. Eu só começo os encontros com a doula depois da semana 25. E nesse tempo, eu sei que tem muita coisa ainda que precisa ser estudada, a gente tá cheio de dúvida, eu preciso entender, eu preciso aprender. E aí ela agora tá fazendo uma aceleração porque ela entrou atrasada. Mesmo no começo da gestação, na Prep to Birth, ela já tem boas semanas de aula para recuperar que ela perdeu lá do comecinho da gestação. Então, esse conhecimento ele precisa ser parcelado quando eu quero verdadeiramente me apropriar daquele conhecimento que eu posso, daquilo que eu tenho controle. Eu não controlo como vai ser no dia do parto, eu não controlo se eu vou lembrar de todas as coisas, eu não controlo como as pessoas vão me atender, eu não controlo a progressão do meu trabalho de parto, mas a maneira como eu aprendo a lidar com todo esse cenário, ela é controlável ao longo da gestação e ela precisa ser parcelada. Esse é o ponto desse vídeo. Parcele as informações. Quero ensinar para o meu marido posições de parto que ele pode fazer comigo. A senhora vai pegar o seu marido em um dia e vai treinar as posições na catibiriba, negativo. Negativo que mesmo que tu não seja minha aluna, tu consome meu conteúdo, tu não vai fazer isso. Vamos trazer um exemplo prático aqui para você que ficou até o final dessa aula, porque aqui hoje eu trouxe para vocês um conteúdo muito mais profundo e muito mais denso, que geralmente, vamos ver depois quantas visualizações vai ter esse vídeo comparado com os conteúdos mais práticos aqui do canal. Geralmente é o conteúdo que as pessoas fogem, que elas têm preguiça de assistir, e que é o mais importante, é o mais transformador. Então, para você que ficou aqui até o final, eu vou te dar um exemplo. Se você quisesse ensinar para o seu marido quais são as posições que ele pode te ajudar a fazer no dia do trabalho de parto para facilitar o nascimento do teu bebê, tu vai começar explicando isso para ele? Na primeira semana, montando um plano prático aqui para a senhora. Na primeira semana, eu ensinaria para este homem o porquê fazer posições durante o trabalho de parto é tão importante. Isso, eu traria o conceito básico das posições para ele. Pode ser numa conversa, no meio de um date, antes de dormir, pode ser durante um momento, se você é como eu sento a bunda do meu marido aqui para estudar, então eu boto ele sentado e falo, hoje a gente vai falar sobre tal e tal assunto e a gente desenvolve, pode ser com hora marcada, ou pode ser um momento mais despretensioso. O importante é que ele adquira e preste atenção nessa informação. Você vai trabalhar isso com base no perfil comportamental do seu marido. Aqui eu mapeio o perfil comportamental dos maridos para guiar as minhas gestantes bem, como eles vão entender. Porque homem é assim, a gente tem que ser estratégica. Beleza, eu vou primeiro explicar o conceito do porquê fazer posições e trocar de posições durante o trabalho de parto. Por que existem essas possibilidades? Aí a gente entra sobre a pelve, o momento do parto onde o bebê está na pelve e dependendo da posição, esse bebê desce mais fácil, encaixa mais fácil. Ah, aí ele vai entender o porquê. Esse seria o meu primeiro momento, tá? Explicar o porquê de fazer as posições, desenvolve o contexto com ele de pelve, encaixe do bebê, plano de Lee, todas essas informações. Num segundo momento, eu explicaria para ele que existem dois formatos, vamos dizer assim, dois tipos de posições diferentes durante o trabalho de parto. As posições de encaixe, que tem como finalidade auxiliar o bebê a nascer, ajudar o corpo naquele processo, mas que são mais difíceis para a mulher que está sentindo dor, e a posição de relaxamento, que tem como objetivo aliviar a dor e fazer a mulher lidar bem com aquele momento e deixar o corpo fazer o processo com o bebê sozinho. Posição de encaixe e posição de relaxamento. Explicaria sobre esse contexto, explicaria os objetivos. Em um próximo momento, eu traria para ele um pouco a importância da mobilidade e da preparação do preparo físico, né? Do quanto é importante trabalhar o corpo dessa mulher de maneira consciente ao longo da gestação, para no dia do parto ser fácil
fácil de fazer a posição de encaixe e a posição de relaxamento. Em um quarto momento, eu traria para ele exemplos de posições de encaixe e treinaria com ele as posições de encaixe. Em um outro momento, eu traria, no quinto momento, as posições de relaxamento e os exemplos da posição de relaxamento. Em um sexto momento, nossa, gente, eu tô dando uma aula aqui para vocês, isso aqui custa caro, eu estou desmembrando o processo que eu faço dentro da minha mentoria. Você dê valor nesse conteúdo e comenta para mim se você vai fazer isso com o seu marido, se você tá anotando se você vai fazer isso com o seu marido. Se eu ver o teu comentário aqui embaixo, eu vou saber que tu chegou nesse momento do vídeo, vai ser importante para mim, vou te responder, viu? Em um outro momento, sexto ou sétimo, estamos aí, eu explicaria agora para esse marido, eu diria o seguinte: no começo do trabalho de parto, o que será que a gente pode fazer? Qual é a posição de encaixe que eu posso fazer no começo do trabalho de parto e qual é a posição de relaxamento? Porque se ele aprendeu o que você explicou da primeira vez, que é onde o bebê fica em cada momento do parto, lá na pelve, ele vai saber entender. Bom, se o bebê está no começo do parto encaixando no estreito menor da pelve, dá pra gente fazer essa posição aqui de encaixe que ajuda o bebê a encaixar. Dá pra fazer essa posição de relaxamento que abre espaço na tua pelve e enquanto o bebê estiver encaixando vai aliviar a tua dor. Ele consegue ter essa noção, ele consegue ligar o tico e o teco mesmo. É esse que é o conceito de integração, é isso que é o conceito de amadurecimento. Quando eu entendo de maneira parcelada, olha só que exemplo maravilhoso, agora eu acho que ficou mais claro para vocês essa aula, né? Quando eu entendo de maneira parcelada o assunto, na hora eu consigo botar na prática. De pouco adianta teu marido saber que dá para agachar, dá para rebolar na bola e dá para fazer XPTO, se na hora do trabalho de parto nem você nem ele sabem o que fazer em cada fase para ajudar o bebê e o que fazer em cada fase para te ajudar a lidar com aquela dor que já está sendo forte, porque a posição de encaixes ela vai fazer doer mais. Entende? E isso se aplica em todas as 4 áreas, que são as áreas da minha metodologia. Isso se aplica dentro do preparo emocional. Isso se aplica dentro do preparo físico-consciente, que foi o exemplo que eu trouxe agora. Isso se aplica dentro do processo de clareza, de intervenções, de entender, de fazer o acompanhante tomar boas decisões. Quando ele entende basicamente como o corpo funciona, ele vai entender a intervenção, para que ela foi sugerida, quando ela pode ser oferecida, que decisão ele pode tomar em cima dela, quanto tempo de avaliação. Esse contexto precisa ser parcelado, ok? Essa é a base do teu preparo do teu acompanhante. Não ter pressa. Amadurecer os conhecimentos. Se vocês fizerem um bom trabalho de amadurecimento dos conhecimentos, vocês não se esquecerão do que é mais importante no dia do trabalho de parto. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você ficou até essa exemplificação. Quero saber quem são as minhas seguidoras desse canal que estão verdadeiramente prontas para conteúdo densos como esse. Talvez você já tenha assistido outras aulas que são muito mais práticas, mas eu te garanto que o conhecimento que transforma a tua experiência é justamente esse. O mais profundo e o mais difícil de entender é sempre o que vai fazer com que a gente consiga falar, nossa, então é isso aqui de diferente que eu preciso fazer, que é o que diferencia mulheres que têm uma experiência de trabalho de parto de mulheres que vivem o surreal, independente de como esse parto aconteça. Te desejo a melhor experiência do mundo, espero que você fique com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.